O Senhor Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Exatamente é a segurança que nós temos na palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não depende da linha do tempo. Esse versículo Este versículo do escritor aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, destaca a imutabilidade, a não mudança do Senhor Jesus com o tempo. Ou seja, a imutabilidade de Cristo, ou seja, sua natureza, seu caráter e seu poder não mudam com o tempo. Ele é o mesmo ao longo da história, no presente e por toda a eternidade. A imutabilidade de Cristo está relacionada à sua divindade. Deus é imutável, conforme Malaquias, e o profeta ele diz que porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, e como o Senhor Jesus é Deus, ele também permanece inalterado. Isso significa que seu amor, sua graça e a misericórdia de Cristo Jesus não mudam. Sua justiça e santidade continuam as mesmas. Seu poder e soberania permanecem firmes, permanecem imutáveis. A imutabilidade de Cristo nos dá a fortaleza, a segurança, a confiança. Por isso vivemos em um mundo com segurança e confiança, apesar de vivermos em um mundo em constante mudança. Mas em Cristo temos essa segurança. Por quê? Porque Cristo permanece firme ontem, hoje e eternamente. Isso nos dá segurança para confiar nele em qualquer circunstância. Apesar das nossas fragilidades humanas, das nossas limitações, mas pela sua graça, pelo seu amor, nós cremos que permanecemos e a realidade prática da igreja, que nos dá a segurança para vivermos em qualquer circunstância pela sua graça, pelo seu amor, com segurança e com confiança em Cristo Jesus. A imutabilidade de Cristo nos remete, nos dá fidelidade às Escrituras. Se Jesus não muda, se Cristo Jesus não muda, então sua palavra e suas promessas também não mudam, conforme Mateus. Podemos confiar que ele cumprirá tudo, tudo o que prometeu, retornando em glória, projetando a igreja, remetendo-a para uma eternidade de serviço, de adoração e de plenitude, de perfeição pela grandeza do seu ato de redenção eterna. A imutabilidade de Cristo para nós, é um modelo para a nossa vida. Como já falamos, apesar de sermos humanos, limitados, deficientes, pela sua graça, devemos nos esforçar para seguir o exemplo de Cristo, sabendo que seu caráter, o caráter de Cristo é perfeito e digno de ser imitado. Primeira carta de João. A imutabilidade de Cristo, se nós formos pelo versículo lido aos Hebreus 13, 8, que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o ontem nos dá a referência, nos dá a certeza, a garantia que ao passado eterno de Cristo, sua existência, a sua
pré-encarnação, ele é o Verbo eterno que se fez carne. Seu ministério terreno, morte e ressurreição. Então, ontem se refere a essas verdades, essas realidades sublimes da encarnação do Verbo eterno. E também o ontem do versículo aponta para a sua fidelidade, a fidelidade do Senhor na história de Israel como o mesmo Deus que guiou os patriarcas. A imutabilidade de Cristo, no versículo aos Hebreus 13 e 8. O hoje ressalta sua presença contínua como sumo sacerdote e intercessor aos Hebreus. O hoje garante que ele permanece acessível e fiel no presente, sustentando os crentes em meio às diversidades de lutas. E o para sempre do versículo aos Hebreus 13:8 afirma sua eternidade, seu reinado perpétuo. Afirma e revela as promessas de Cristo são imutáveis, incluindo a esperança da salvação eterna, conforme aos Hebreus capítulo 6. E na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, há diversas interligações bíblicas, conexões sobre a imutabilidade de Cristo. O salmista diz no Salmo 102, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Tiago, toda boa dádiva vem do Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Então a imutabilidade de Cristo, conforme o versículo do escritor da palavra de Deus, do Senhor, aos Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é apenas uma declaração de ensino, ou doutrinária, ou teológica, mas um convite à confiança inabalável. Em Cristo, os crentes encontram um Salvador que transcende o tempo, mantém suas promessas e oferece segurança eterna. Essa verdade deve inspirar fidelidade, deve inspirar contentamento, deve inspirar coragem, mesmo em tempos de incerteza, como sempre é o tempo humano. Aos Hebreus, capítulo 13, o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso abraço para todos vocês, Otoniel Marcelino de Medeiros.